Ó, o Na Mira Informação Verdade sempre tira um tempinho, né, da sua grade de programação, quando tem alguma visita importante na cidade, para levar informação de qualidade até você. Hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Sempre quando eu preciso tirar minhas dúvidas sobre os direitos do consumidor, aqui no programa Na Mira Informação Verdade, sempre entro em contato com o Vinícius, que sempre de pronto nos atende e aí ajuda aqui o programa a prestar esse serviço importante aqui para a cidade de Peruíbe. Vinícius, primeiramente, muito obrigado por essa visita, fazia tempo que não o via, e eu quero que primeiramente você dê um abraço à nossa audiência, aos nossos telespectadores. Ô Cris e amigos telespectadores, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, e para mim, que estou visitando a cidade e muito bem recebido todas as vezes que aqui vem, quero parabenizar pelo programa. Obrigado. Né, pela liderança e audiência e pelo excelente serviço que presta à sociedade, à comunidade, de uma forma geral. Parabéns. Muito obrigado, Vinícius. Vinícius, eu até anotei aqui, pedi para o pessoal da produção anotar, porque é longo, extenso esse cargo. Eu quero que você fale primeiramente sobre ele, que a gente nunca comentou sobre isso, tendo em vista que você desenvolveu um trabalho muito importante para a cidade de Peruíbe em diversas áreas. Você foi coordenador de ação social do Estado de São Paulo até pouco tempo atrás. Eu queria que você fizesse um balanço de como é esse cargo de coordenação, o que foi desenvolvido e quais foram as conquistas aí que você conseguiu nesse seu tempo de atividade nesse cargo. Bem, Cris e amigo telespectador, a função de coordenador de ação social da Secretaria de Desenvolvimento Social é o cargo de responsabilidade, e logicamente é o responsável por coordenar todo o trabalho de ação social da Secretaria do Estado. Logicamente tem a pessoa do secretário, né, é o responsável máximo da Secretaria, e a função que nós ocupávamos era uma função de responsabilidade em que eu estava sempre em campo, juntamente com os nossos diretores regionais, para que todos possam entender. O Estado, os 645 municípios do Estado, eles são divididos em 26 diretorias regionais, que são as chamadas DRADs, Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social. Então eu fui responsável como coordenador de ação social por todas essas 26 diretorias e, consequentemente, pelo trabalho de ação social nos 645 645 municípios do Estado de São Paulo. E isso fez com que eu viajasse muito pelo Estado para poder conhecer a realidade da assistência social e da ação social. E isso me permitiu, além de estar no local conhecendo, poder fomentar juntamente à Secretaria, juntamente ao nosso secretário Rogério Aman, e, logicamente, o governador Geraldo Alckmin, é onde está sendo feito o trabalho e onde precisava de uma atenção especial no trabalho. E quais os tipos de ações que o Estado precisaria atuar de forma mais intensa. Né? Peruíbe, pelo que nós vemos, temos aqui a distribuição do leite, o programa Viva Leite. Esse programa Viva Leite, feito por intermédio de parceria com a prefeitura da cidade, em que atende as crianças que têm de 6 meses até 6 anos e 11 meses, logicamente. Né? Então, as famílias, elas recebem, as famílias que têm lá dentro dos critérios objetivos, recebam menos de um salário mínimo, elas podem estar recebendo esse leite desde que cadastrado pela prefeitura. Certo. Porque nós vemos o seguinte, para nós, quando falamos de 1 litro de leite, a pessoa que não tem a condição financeira para comprar 1 litro de leite para o seu filho, isso é muito doloroso. Para nós que vivemos, na infância, uma situação também de vulnerabilidade, né, no Rio de Janeiro, eu entendo perfeitamente, porque senti na pele, o que é ter um pai que muitas vezes, por mais que quisesse, não tinha condições de dar para os seus filhos aquilo que ele queria. Esse descontrole social que a gente sabe que é muito forte no país, né? É muito forte. E esse trabalho na coordenação, Cris, ele me fez conhecer essa realidade da assistência social no Estado. E uma vez trabalhando com profissionais extremamente competentes, e eu tendo tido a experiência de viver essa situação, foi como um casamento, um perfeito casamento. Tanto que, ao visitar todo o Estado, ao visitar as cidades, ao fazer reunião com os 645
representantes da assistência social dos municípios, nós pudemos diagnosticar onde estava tendo uma falha num tipo de serviço prestado a esses beneficiários e onde estava tendo uma experiência favorável. Levamos isso até o nosso secretário Rogério Aman para que as coisas pudessem caminhar de forma bem mais salutar. Temos aqui, por exemplo, em Peruíbe também, a Ação Jovem, a Renda Cidadã. O que é isso, Ação Jovem, Renda Cidadã? É um tipo de benefício do governo do Estado, distribuição de renda por tempo determinado. Nós entendemos perfeitamente que a assistência social, ela não pode jamais ser confundida com assistencialismo. Que é totalmente diferente. Diferente. Né? E, inclusive, acaba fomentando até a diferença e desigualdade mesmo. Sim. Né? Porque existe um comodismo. Né? É verdade. Talvez o assistencialismo, isso eu acho, Vinícius, é uma constante na classe política do nosso país. E você foi muito feliz em dizer que assistência social é totalmente diferente de assistencialismo. É justamente esse aspecto de que, para a classe política, o assistencialismo é muito mais cômodo. Sim. Porque você pensa menos. É importante um cargo de coordenação como esse que você trabalhou mesmo de forma efetiva, que eu o conheço bem. Depois nós vamos falar de suas origens no Rio de Janeiro, porque o pessoal vê hoje o Vinícius, não sabe a história dele. Daqui a pouco verdade. nós vamos dizer. A gente tem que começar a pensar o Brasil de uma forma mais planejada, né? Eu acho que você tem um projeto de assistência social, é um caminho. Sim, é verdade. Nós temos um projeto para a área da assistência social, porque a assistência social, ela precisa de ter representantes, né, na esfera federal que possa, de fato, brigar por aqueles que fazem da assistência social a sua forma de viver. Eu conheci, Cris, profissionais que tiram do próprio bolso para poder ajudar as outras pessoas. Por quê? Porque não tem um amparo que deveria ter da união do Estado e do município. Eu não estou querendo fazer nenhum tipo de proselitismo aqui, não, claro. mas é verdade. Nós vemos instituições seríssimas que cuidam de crianças com deficiência, seja motora, seja intelectual, que a despesa dela é X e ela recebe do governo federal, recebe do governo municipal e do governo estadual menos X. E o que ela tem que fazer? Ora, ela tem que fazer feira, fazer rifa, fazer um montão de coisa para suprir essa necessidade. Criar mecanismos para que possa subsistir. Né? O que não era para acontecer. Que não era para acontecer. Porque a assistência social é o dever do Estado, né? E de toda a sociedade civil organizada. Então é um trabalho sinergético. Se não houver essa sinergia, como é que pode esses beneficiados, né, as pessoas que precisam, serem atendidas com excelência? Então esse nosso trabalho de campo nos fez conhecer bem isso e é por conta deste conhecimento de campo que nós temos apresentado esse projeto para, de fato, né, focarmos a assistência social como ela precisa ser focada. Né? Como falei a respeito da renda cidadã, que é um recurso que o governo do Estado, ele passa através da prefeitura, é um convênio com a prefeitura, ok? E a prefeitura faz um cadastro único para ver as famílias que estão vivendo a situação de extrema vulnerabilidade, para poder receber um recurso, um valor específico, mas por tempo determinado. Hoje essa ação existe na cidade de Peruíbe? Existe na cidade de Peruíbe. Né? Algumas famílias que vivem nessa situação de extrema vulnerabilidade. Existe a pessoa que vive, desculpe o termo que eu vou usar, claro, na situação de pobreza, e existe aquela que vive na situação de extrema pobreza. Infelizmente, eu falo isso com muita dó. Verdade. Né? Nós tivemos essa, no último programa, né, Cascavel? No mês passado, né, um caso de uma senhora que ela tem um filho deficiente. Sim. Ela não tinha nem conhecimento que existia, por exemplo, LOAS. Ela não tinha R$1,70 para sair da casa dela e ir até a assistência social para tentar pegar uma cesta básica, Vinícius. E essa é uma realidade que não é tão distante. Está aqui, olha, no bairro do Caraguava. Esse é um exemplo pequeno de diversos que nós temos aqui na cidade. Então, o que eu vejo, Vinícius, não sei se você concorda comigo, e eu fico muito feliz quando você fala muito em projeto. Sim. E isso é legal.
né? Você entende o contexto. Eu vejo que para alguns a miséria ela é lucrativa. É verdade. Ela vira uma fonte para interesses pessoais. Sim. E, na verdade, é algo que, em pleno século XXI, já era para ter sido erradicado. Né? Sim. E não foi porque, como você bem colocou, para alguns é interessante que ainda existam pessoas miseráveis. Verdade. Né? Isso, desculpe o termo que eu vou colocar, isso gera riqueza para alguns, isso gera poder para outros, isso dá voto para alguns, enquanto o povo continua na miserabilidade. É verdade. Ora, eu estou, né, logicamente, nesse trabalho da ciência social, mas sou um cristão, né, há 28 anos. Conheci a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e, logicamente, a partir de então, nós começamos a trabalhar com essas questões sociais, o resgate da cidadania e da dignidade das pessoas. E vemos, Cris, o quanto tem pessoas dispostas a fazer o bem. Verdade. Né? Precisando apenas se unir a outros que também querem fazer o bem, mas ainda não conseguiram detectar onde é que elas estão. Eu vejo um diferencial do teu trabalho, Vinícius. Estou puxando o saco aqui, não. Porque o Vinícius realmente ele tem um trabalho muito bem estruturado, é uma pessoa de visão e de projeto. Eu vou citar aqui um exemplo, aproveitar a presença do vereador André de Paula aqui. Sim. Nós tivemos um caso, recentemente, né, vereador, do seu Sebastião. O homem, ele tinha uma perna amputada, estava há 30 anos, veja bem, 30 anos sem ser atendido. Né? Ele mora numa situação de extrema pobreza, de fato. Nessa situação, o vereador André de Paula chegou uma reclamação lá no gabinete dele. Ele falou: Cris, a gente tem que levar esse caso para a TV para a gente conseguir a perna do homem, porque se for colocar o poder público na história para a gente tentar, talvez exista ainda uma demora. Né? Sem o dúvida. homem está há 30 anos. Sem dúvida. Fizemos a campanha aqui no Namira, muitos colaboradores. Graças a Deus, o doutor Pedro Scal, de São Paulo, teve acesso à reportagem, entrou em contato com o André, entrou em contato comigo. Graças ao bom Deus, nós conseguimos a perna do homem. A gente divulgou no programa, colocamos no Facebook, e aquilo bombou. Eu não vou citar nomes para não dar ibope para quem não precisa. O fato que ficou curioso, que uma pessoa aqui da nossa cidade, que trabalhou na saúde, em cargo comissionado, por muito tempo, rapaz, foi pouco, Vinícius, por muito tempo, e foi incapaz de enxergar aquele homem lá, a pessoa que nunca deu essa atenção, graças a Deus não está mais aqui, está em outra cidade, ela entrou lá no Facebook e ela disse assim, falou: olha, o que vocês estão fazendo com o homem é politicagem. O que acontece? Por que eu usei esse exemplo para você, Vinícius? Porque é claro e evidente que para algumas pessoas, né, o legal seria o homem, né, ser atendido por algum figurão político que está nessa de 30 anos deixando o homem lá do jeito que estava. Exatamente. Do que a coisa ir a público e a gente dizer, não, o poder público foi ineficiente. A gente precisou da alma do caso do seu Pedro Scal, que deu uma perna, que é caríssima, essa é a realidade. Se fosse depender da boa vontade dessas pessoas, a gente estava lascado. Porque, na verdade, tem pessoas que usam o poder público, usam o trabalho que era para ajudar a melhorar a vida das pessoas, simplesmente para estar lá, e não para mudar a vida das pessoas. E eu tenho essa admiração com você, Vinícius. Eu quero até que você conte rapidamente aqui. Se precisar estourar um pouquinho, a gente estoura um pouquinho. Tem horário mongal. O pessoal espera. Eu esperei também. O pessoal espere lá. O Vinícius, ele tem uma história muito bonita, porque ele teve uma origem de baixo. Quando eu digo de baixo, a origem de hoje. Você vê o Vinícius assim, ó, galanzão, né? Desculpa. Mas você não sabe a história do Vinícius. Eu queria que tira um tempinho, até para a gente falar do direito do consumidor também, mas para contar da tua história, Vinícius. Como eu falei, essa parte da assistência social para mim, o trabalho na secretaria, ele vem lá do sangue. Por quê? Porque eu nasci no morro do Rio de Janeiro, chamado Pavão e Pavãozinho. Né? Até os meus 4 anos eu vivi no morro. De 4 até os 23 anos, eu vivi numa favela do Rio de Janeiro, chamado Pombal de Cascadura. O nome Exatamente. O nome é pesado. Mas tem um detalhe.